Bem-vindos ao canal YouTube da HappyWork para mais uma entrevista. Desta vez estamos com Nuno Ferro, Senior Manager da Manpower Group Solutions, e vamos falar aqui um bocadinho sobre um projeto que não é muito comum em Portugal e que a Manpower tem tido aqui um trabalho muito interessante, vamos falar sobre isso, que é o teletrabalho. Muito obrigado. Nada, muito obrigado pelo convite. Sim, podes falar um pouco sobre aquilo que fazes e a relação disso com o teletrabalho, como é que isto surgiu? Muito bem. Olha, eu estou na Manpower Group há cerca de 6 anos. Trabalhei neste setor toda a minha vida profissional, basicamente. Se bem que comecei por trabalhar no contact center. És um jovem dinossauro deste setor, exatamente, não é? Exatamente. Okay. Ali com os mais de 20 anos já de experiência no setor. Comecei como assistente durante os meus períodos de faculdade, depois fiz a progressão normal, supervisor, coordenador, também passei pela área de lojas, onde tive responsabilidades também de atendimento e responsabilidade de gestão. Passei pela área de formação, portanto fui passar por todas as áreas que me permitiram reunir a experiência que é importante para aquilo que faço hoje em dia. E hoje em dia sou responsável pela área comercial, da Manpower Group Solutions, e pelas áreas de recursos humanos, onde encontramos as áreas de recrutamento e seleção, formação e qualidade. Ok. E em relação, tu estiveste na nossa conferência a falar um bocadinho sobre o que é a Manpower e este projeto um bocadinho diferente daqui da área do teletrabalho. Como é que isso foi parar às mãos? Olha, nós fomos desafiados em 2016 por um cliente nosso para desenvolvermos um canal de suporte a cliente baseado exclusivamente em teletrabalho. Não era um projeto que queria nascer de raiz, era para dar suporte a equipas que já estavam em sites a fazer esse tipo de trabalho. A partir daí, porque eu já tinha responsabilidades operacionais na gestão desta conta, fui ficando com tudo aquilo que também são negócios internacionais e todos aqueles que fomos desenvolvendo depois, após essa primeira experiência, nesta área. Ok. E nesses projetos, esse primeiro projeto, como é que correu? Continua a correr, portanto tem corrido muito bem. Nós, no final, e agora até somando esta experiência de multiprojetos que já temos, atualmente temos mais de 300 pessoas a trabalhar em regime de teletrabalho, para 6 clientes diferentes. A experiência foi muito interessante porque nós aprendemos muito com ela. Portanto, para alguém que está numa empresa já com muitos anos de experiência, e nós também, as equipas estão com muita experiência, o primeiro ponto ao qual nos agarramos quando temos um novo desafio é acreditar nas competências que trazemos. E obviamente que elas são importantes. Mas aprendemos também que o canal tem particularidades que colocam em equação muitas das soluções que nós já tínhamos definido como as melhores soluções. Sim. Para o trabalho que fazemos no dia-a-dia, da gestão das equipas e do trabalho que é desenvolvido nos sites de atendimento a cliente. E, portanto, percebemos que havia dinâmicas diferentes que era importante aprimorar, detalhar e adequar a esta realidade que era distinta. E sobre isso podemos já falar um pouco. Sim, agradeço. Principais ensinamentos e desafios que tivemos. De início, surpreendemos com uma questão que tinha a ver com os percentuais normais de absentismo e de turnover. Ficámos muito surpreendidos por perceber que o turnover nos primeiros 90 dias era superior ao histórico que nós tínhamos da gestão de operações em site. Okay. Percebemos também que, ao contrário do que poderíamos acreditar a priori, que as próprias taxas de absentismo também não diferiam assim tanto daquilo que acontecia nos sites. Portanto, começamos a perceber que a razão principal que leva as pessoas, às vezes, a faltarem ou a chegarem atrasadas não é só o comboio, não é só o autocarro, não é só o trânsito, mas é a capacidade de cada um de nós se adaptar às responsabilidades que tem, independentemente de ir trabalhar a 30, 40, 50 km de distância ou de ir trabalhar para a sala do lado. Isso significa que depois as equipas de gestão também têm que ter uma sensibilidade diferente para educar as equipas relativamente a alguns princípios que devem ser sempre respeitados. Relativamente, por exemplo, ao ponto que eu falava anteriormente da nossa surpresa do porquê do turnover ali nos períodos iniciais ser superior ao nosso histórico, porque percebemos que o perfil é muito específico. Mas já nós não temos históricos, culturalmente, em termos de sociedade, nós não sabemos bem o que é isto do trabalhar a partir de casa. E não podemos confundir a dinâmica de termos 1 ou 2 dias por semana em que a nossa empresa nos diz que podemos trabalhar a partir de casa ou podemos fazê-lo quando temos alguma necessidade que resulte da nossa vida particular. Neste caso estamos a falar de pessoas que trabalham 100% do seu tempo a partir de casa. Portanto,
Em termos de perfil, estamos a falar de um perfil que tem que ter, para já, uma autodisciplina muito grande, para conseguir, até dentro do contexto daquilo que é o seu espaço de residência, conseguir fazer uma separação entre vida pessoal e vida profissional e o tempo que, mesmo estando em casa, tem que continuar a ser dedicado com a mesma seriedade e com o mesmo foco ao trabalho. E, portanto, estes percentuais de saídas a 90 dias acima da nossa curva de experiência anterior permitiram-nos perceber que, ao nível do recrutamento, havia aqui um desafio extra, não é? Que é, no fundo, fazer também alguma evangelização, alguma educação, no sentido de conseguir perceber se o perfil do candidato que nós temos à nossa frente, se as suas rotinas, se o seu nível de extroversão, se a prática desportiva, se o ter o estímulo já típico para sair de casa, se estava lá ou não, porque isso é mesmo importante que aconteça. Engraçado, então foram um foco na autodisciplina, é isso? Bastante. Okay. E o que é que sentimos? Se eu comparar, por exemplo, atualmente a questão do turnover neste tipo de projetos, posso dizer que nós, em termos de história, conseguimos reduzir muito o nosso turnover a 90 dias. Significa que aprendemos com os desafios inerentes ao próprio processo de recrutamento, seleção, acolhimento e integração das pessoas. E hoje em dia, no turnover após os 90 dias, temos equipas que efetivamente são mais estáveis do que as equipas de site, por assim dizer. Portanto, significa que a calibração está a existir, estamos a conseguir chegar lá e também provavelmente que, passaram 3 anos, mas que mesmo em termos culturais, em termos de sociedade, o entendimento daquilo que é o teletrabalho e a exigência da função também começa a chegar diretamente a cada uma das nossas pessoas. Então, e será que esta parte inicial será sempre um pouco mais elevada? Ou seja, estão a conseguir atingir os objetivos na parte seguinte? Sim. Ou seja, depois de encontrarem a pessoa estabiliza, é porque tem autodisciplina, conseguiu encontrar uma ligação convosco e, portanto, estabiliza. Será sempre mais difícil o recrutamento ou mais específico? Ou... Posso dizer que nos projetos que nós iniciámos em 2018, nós já conseguimos ter percentuais de saída inferiores nesse ciclo de tempo. O que significa, acima de tudo, que é um processo de educação interno, não é? E as nossas equipas entenderem muito bem... Exatamente. Também precisam dessa exatamente, educação, claro. Entenderem muito bem quais são os desafios ou quais são os aspectos que têm que estar em equação quando se está a fazer a seleção de um novo trabalhador para trabalhar num regime de 100% de teletrabalho. E isso acaba por conseguir fazer a diferença. Ok. Portanto, no fundo, esse foco maior no autocontrole, no recrutamento, que outro tipo de alterações tiveram que fazer aos vossos métodos de trabalho tradicionais para abarcar esta nova realidade? Por exemplo, olhando para o paradigma da gestão e do controle das pessoas, uma das razões que, na nossa opinião, leva algumas empresas a ainda não estarem a olhar para este setor com muita atenção, tem a ver com o facto de todas as rotinas de gestão de equipa, de controle de indicadores, muitas vezes estarem baseados no face-to-face, na possibilidade que eu tenho de ter a minha equipa junto de mim, de reunir a equipa, de parar o projeto, parar a operação, de poder falar com toda a gente e nós estamos muito habituados, fomos formados nesta gênese a sentir o conforto com o toque, por assim dizer, entre aspas, com o conforto da proximidade, de lermos a nossa linguagem não verbal e de com isso conseguirmos comunicar e entendermos uns aos outros. E, por exemplo, as rotinas de teletrabalho não têm esta possibilidade. No fundo, nós temos trabalhadores em todos os distritos do país a trabalharem connosco. Isto é também um aspecto importante. Quando queremos salientar as vantagens do teletrabalho, é que nós conseguimos alargar muito as nossas bases de recrutamento. Se eu estiver aqui a recrutar para projetos em Lisboa, estou de alguma forma circunscrito à região de Lisboa. A partir do momento em que estamos a falar de um projeto de teletrabalho, eu estou a falar para todo o Portugal, ilhas, e portanto o número de candidatos é maior e portanto também a minha possibilidade de encontrar exatamente o candidato que estou à procura fica mais facilitada. Nas rotinas do dia-a-dia, a comunicação entre equipas é feita por vídeo ou por voz ou por texto. Hoje em dia, o acesso à tecnologia que nos permite gerir equipas dessa forma é relativamente fácil. Há softwares específicos para isso e há os softwares standard globais que existem, os Skypes desta vida, por assim dizer. E, portanto, é possível ter, por exemplo, um supervisor em controlo permanente daquilo que está a acontecer com a sua equipa. Não é o controlo direto físico a que estamos habituados.
Mas, para muitas empresas e para muitos profissionais, isto continua a ser um desafio de alguma forma incómodo, porque se sente que se pode estar a perder o controle daquilo que está a acontecer. Mas as ferramentas existem, as de comunicação, existem as ferramentas de controle de tempos de trabalho, portanto, mais do que tudo este receio tem a ver com o facto de nós virmos de uma realidade diferente e, como nós sabemos, a mudança custa um bocadinho, não é? No início, se ela puder não ser forçada, tanto melhor. Sim, e é curioso como nós, às vezes penso um bocadinho nisso, não é? Nós, enquanto utilizadores, já muitos até deixaram de usar o telefone, muitos então deixámos de ir a lojas, mas depois, em relação às pessoas que eu os fiz para lá que eu quero ver fisicamente à minha frente, há um certo paradoxo aí também, não é? Mas pensarmos também um pouco, se pensar no meu dia de hoje, eu estive em 3 reuniões e nenhuma delas foi presencial, portanto, e algumas internas e outras externas. Eu acho que nos vamos criando cada vez mais a rotina, mesmo dentro das equipas de gestão, que permite sentir este conforto adicional de que, obviamente, temos as nossas rotinas também de encontros cara a cara, mas que se consegue gerir um projeto, se consegue gerir uma empresa com o recurso à tecnologia e às facilidades que ela nos apresenta hoje em dia. Ok. Em termos de utilizadores, portanto, estamos aqui a falar qual é que é o perfil de alguém que está a trabalhar em casa para teletrabalho? Olha, o perfil técnico que nós procuramos é exatamente o mesmo que procuramos no site, porque as competências base têm que ser as mesmas, são aquelas que são necessárias para entregar um determinado temos daquela resultado. imagem típica da mãe, ter filhos e que pronto, será mais por aí ou há outro tipo de perfis? Todos os perfis. Nós temos, se eu for olhar para as médias de idades, para as médias de género das nossas equipas de site ou das equipas de teletrabalho, elas diferem muito pouco. E eu, quando digo que diferem, tem mais a ver com a menor volumetria, que permite que as médias aqui se desfazem ligeiramente. Mas, tipicamente, o perfil aí não tem grandes diferenças. Agora, a nossa grande preocupação tem mesmo a ver com a compreensão de que as rotinas estabelecidas da própria pessoa, do nosso próprio candidato, se coadunam com a autodisciplina necessária, com as condições de espaço necessárias, porque isso é um requerimento mandatório, a existência de um espaço físico isolado da sala de estar ou do quarto, onde se possa ter um ambiente com uma porta fechada, em que as pessoas, até por questões de ruído, de interrupções, se possam concentrar exclusivamente no seu trabalho, portanto, um espaço dentro de casa, mas para trabalho, tem muito mais a ver com isso, tem muito mais a ver também com características mesmo de conectividade, porque em 2019 já sentimos uma maior facilidade de conseguir chegar mesmo a candidatos de todo o território nacional. Em 2016, em projetos em que tínhamos uma obrigatoriedade de ter larguras de banda superiores a um determinado padrão, às vezes tínhamos que recusar a incorporação no projeto de candidatos que, pelas suas competências pessoais e técnicas, até eram muito interessantes. Mas respondendo à tua questão, em termos de comportamento, acima de tudo é a percepção de que a autodisciplina está lá, que o foco está lá e que é um elemento que se vai conseguir adaptar a esta realidade, que é conseguir estar no seu espaço de residência, num local reservado para trabalho e que as coisas estão equilibradas. Então o perfil de alguém que trabalha em teletrabalho é muito equivalente ao perfil de um... Sim. E, portanto, a pessoa candidata-se acaba por ter essa opção, como poderia ter outra qualquer e, portanto, naturalmente... Perfeitamente. Ok. Depois é uma questão da nossa sensibilidade, porque ainda não existe nenhum score, nenhum algoritmo que permite aferir se o perfil da pessoa está efetivamente alinhado com estes pressupostos, mas depois está aí o lado do técnico de recrutamento, da sua experiência, tipicamente dedicados a este tipo de processos, que conseguem perceber pela sua curva de aprendizagem se, pela informação que está a ser partilhada pelo candidato, se pelo seu comportamento, estão lá os indicadores de que nós precisamos ver para sentirmos conforto com a contratação. Sim. Nós, na nossa conferência de 28 de fevereiro, o José Luís Goitre, que é responsável da Discatel Espanha, que também tem trabalhado nesta área, em Espanha trabalham conjuntamente o teletrabalho e o emprego de pessoas com deficiência, e ele próprio assumiu que em Espanha tem muita dificuldade na questão do teletrabalho, e apesar de Portugal também não é muito diferente a esse nível. Eu achei que era um caso mais isolado, mas afinal parece que não estamos sozinhos no mundo. Isso é um caminho a percorrer, mas achas que isto é inevitável, ou que vai sempre ser algo relativamente menor em termos de mercado de trabalho? Eu acredito muito que acabará por ser inevitável e que estamos a falar de um setor que vai crescer muito durante os próximos anos. Até porque as vantagens que nós já conseguimos constatar são evidentes.
Já foquei uma delas, que tem a ver com o alargamento da nossa base de recrutamento, ela é importante. Outra também que já foquei, que tem a ver com o facto de conseguirmos levar ou reduzir as assimetrias de acesso ao trabalho de algumas regiões do país, e esse é um tópico que está sempre em cima da mesa. Durante muito tempo nós víamos as autarquias de distritos mais interiores a terem uma grande preocupação de conseguirem atrair investimento porque faltava trabalho para reter as populações. Portanto, esta é uma solução que permite reter as populações no sítio onde elas estão, sem exigir movimentação. Eu acho que a principal razão que levou também ao aparecimento do teletrabalho, mais do que a questão do custo, e já podemos falar também sobre ela, podemos falar já sobre ela, porque quando olhamos para a questão dos custos, obviamente que os custos de infraestrutura são mais reduzidos. Não estamos a falar das despesas de ter um escritório, um site físico, onde as equipas estão reunidas, não estamos a falar das despesas de deslocação, não estamos a falar, inclusive, às vezes, de despesas de economato. Portanto, há aqui uma série de layers que permitem que, do ponto de vista do custo, a possibilidade de teletrabalho deva ser considerada como muito interessante. Temos também questões relacionadas com o aumento da produtividade. Como nós temos projetos em que conseguimos comparar as produções de equipas que estão a trabalhar a partir de casa e equipas que estão em sites físicos, conseguimos perceber que, ao fim de algum tempo, conseguimos ter aqui ganhos interessantes de produtividade. Ao nível da satisfação de trabalhadores, conseguimos também perceber que há vantagens, olhando para os resultados médios. Nós fazemos, por exemplo, avaliação de satisfação de trabalhadores 2 vezes por ano, obviamente preservando a confidencialidade, o anonimato da resposta, mas conseguimos ver por projetos como é que nos estamos a situar, até para perceber que tipo de ações é que devemos fazer para cada uma das equipas para corrigir algumas assimetrias. Os clientes que vão adotando o canal de teletrabalho, depois dos momentos iniciais de adaptação, inclusive eu foco muito isto, das suas próprias equipas, a novas metodologias de gestão e controle, vão sentir de confiança que é um negócio que não tem por que reduzir, muito pelo contrário. Estamos a falar dos ganhos inerentes de qualidade de vida, estejamos nós a falar já o tempo que se poupa nos transportes, nas deslocações é óbvio, mas conseguindo-se equilibrar a existência destas duas dinâmicas naquele que era o nosso espaço pessoal, obviamente que a nossa vida fica com mais algumas horas para poder ser dedicadas a outras coisas. Estamos a falar aqui de um conjunto de razões, e até o próprio acesso à tecnologia. Eu fiz uma comparação entre 2016 e 2019, em que, por exemplo, ao nível da conectividade, nós sentimos hoje que temos uma rede estruturada no país, fibrada, poderei dizer, que permite que as pessoas consigam estar ligadas com as larguras de banda necessárias para o funcionamento normal dos sistemas e para não existirem delays nem latências. Portanto, eu acho que cada ano que vai passando, tudo vai ficando muito mais facilitado ao nível da tecnologia, o próprio entendimento que as pessoas vão tendo, os nossos candidatos, os nossos trabalhadores, sobre as vantagens do teletrabalho também vão ficando mais consolidadas, e as empresas também vão perceber que está aqui uma possibilidade que poderá ser inicialmente para complementar o trabalho que já estão a desenvolver nos sites, mas que poderá crescer. Outro aspecto, que era esse que eu queria referir há pouco, no meu entendimento, o teletrabalho começa a surgir não tanto por uma dinâmica, primeiro, de redução de custo, essa foi constatada provavelmente depois, mas surge principalmente porque se consegue, para projetos que precisem de uma grande flexibilidade de horários. Imaginemos, estamos a dar suporte a um cliente nosso que faz uma cobertura de 24 horas por dia de atendimento. Aliás, o teletrabalho, eu recordo-me, nos anos 90, comecei a ouvir falar principalmente de colegas meus na área da IT que estavam de escala e que, portanto, tinham algumas horas que trabalhavam a partir de casa, no fundo, para dar suporte a uma equipa física que não estaria a trabalhar. E esta possibilidade de nós termos as equipas produtivas a trabalhar a partir de casa permite ganhos brutais em termos da capacidade de nos adaptarmos ao ritmo dos clientes que estão na rua e dos horários e do tipo de contactos que vão querer fazer connosco.
Já aqui eu tenho o defeito da formação de base de Geografia e, portanto, estavas a falar nessa questão e eu confesso que eu tinha pensado nisso, não é? Porque nós temos falado muito dos call centers que estão a alastrar para o interior, não é? E a sair de Lisboa e do Porto, e sobretudo de Lisboa, mas Lisboa e Porto juntos têm 40% da população, Grande Lisboa e Grande Porto do país. Se juntarmos as capitais de distrito, se chegarmos aos 60%, 65%, se calhar já estamos a ser ambiciosos, porque as capitais de distrito não são muito grandes em Portugal. Certo. Tudo o resto, não é? Os 30% de população, os 3 milhões, não vão para um call center, porque nós estamos a falar, sabe, em Porto Alegre, pode haver, a Câmara pode apostar em ter lá um call center, mas se calhar Nisa não tem dimensão suficiente para ter um call center. E, portanto, aí, se calhar, o habitante de Nisa é muito mais fácil, em vez de ir até Porto Alegre no seu novo posto de trabalho, se calhar consegue aqui uma alternativa. Eu não sou de Geografia, mas posso dar um dado que complementa essa informação que partilhaste, que é... O rácio, se eu olhar porque conheço a distribuição geográfica de onde vêm as nossas pessoas, está mais ou menos nesses percentuais. Cerca de 60% dos nossos trabalhadores nos projetos de teletrabalho não são da Grande de Lisboa nem do Grande Porto. Portanto, significa que temos aqui um rácio que cola mais ou menos com a representatividade da distribuição da população no país. Serão áreas onde o potencial de teletrabalho provavelmente até será maior. Exatamente. Ok, era ver se as câmaras dessas terras não estão tão habituadas a pensar que podem lá ter um call center, se calhar dar algum apoio aqui ao teletrabalho, quem sabe, não é? Ok. Olha, Nuno, muito obrigado. Nada. Acho que foi uma entrevista muito interessante. Nós vamos retomar este tema, tudo quando são temas que estão a começar, nós vamos voltar a ele. E, portanto, muitos parabéns pelo vosso trabalho nesta área. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, da nossa parte é tudo. Façam os vossos comentários, escrevam. Nós vamos ter aqui informações adicionais mais para a frente sobre também o teletrabalho, que é um projeto que também nos interessa. Façam like, comentem e partilhem. Muito obrigado.